Bom dia aí, meus queridos amigos do terceiro ano do Progressão, né? Hoje eu vou ministrar uma aula para vocês aí a respeito do conteúdo de funções, que é o nosso tema subsequente aí do programa de conteúdos referentes à disciplina de Matemática 1 do terceiro ano, né? Eu vou trazer algumas definições simples e importantes para vocês, além da representação das curvas características das funções. O que essas curvas características querem dizer para a gente? Como elas se formam? Como é que eu faço o desenho da função no gráfico? Tá? Então a gente começa, né, lá pela nossa definição de funções. Então, funções. O que é uma função na sua definição da palavra? O que são funções? Uma função, funções, ou função, né? Uma função é uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Tá? Então a função é uma relação entre os elementos de dois conjuntos. É qualquer relação entre os elementos de dois conjuntos? Não. Essa relação precisa obedecer algumas regras específicas. Antes de falar dessas regras, eu vou falar para vocês de como uma função é gerada. Então, uma função é gerada a partir de um conjunto A, de onde eu gero os valores da minha função. Então eu tenho aqui, vou escolher valores aleatórios, 1, 2, 3, 4, por exemplo. E uma outra função B aqui, um outro conjunto B, com os elementos 5, 6, 7, 8, 9, tá? Não necessariamente precisam ser esses valores, eu estou escolhendo aleatoriamente. E aí, desses conjuntos A e B, eu vou relacionar esses elementos, tá? Vou relacionar meus elementos e vou, com essa relação dos elementos, formar uma separação de três conjuntos da minha composição, tá? Então, eu tenho aqui o conjunto A, que é de onde partem as minhas relações de cada função, tá? Esse conjunto A aqui é o conjunto dos elementos x de uma função, tá? Esses são os valores a partir dos quais eu vou gerar os resultados da função, que é conhecido como o domínio, tá? Então esse é o domínio da minha função. O meu conjunto B, que são os possíveis resultados são possíveis resultados. Estou falando possíveis resultados por quê? Porque, por exemplo, eu não utilizei o 9. O 9 é um possível resultado que não entra nessa relação. Então, o possível resultado é o meu contradomínio. E os que de fato forem utilizados, o meu conjunto C, os que realmente representam algum resultado baseados nos elementos do conjunto A, são a minha imagem da função. Então, os resultados, tá? Os elementos f de x ou y, como vocês preferirem, tá? Essa aqui é a minha imagem da função, ok? E essa relação entre os elementos vai gerar para a gente os nossos pares ordenados, que serão representados no plano cartesiano. Então daqui eu tenho meus pares ordenados, que são representados no plano cartesiano. O que é o plano ordenado? O par ordenado é sempre a representação do formato x, f de x, é o valor de x, e o valor f de x aqui ele esteja relacionado. Ou seja, aqui nessa função os pares ordenados serão 1 e 5, correto? 2 e 6,
3 e 7, 4 e 8, correto? Então são os valores gerados pela relação entre um elemento do conjunto A, do domínio, um elemento do conjunto B, a imagem, ok? Como eu já tinha comentado com vocês, não é qualquer relação entre dois conjuntos que gera uma função, tá? Vou falar com vocês sobre as regras a seguir, tá? Só para a gente ter uma noção aqui, na representação dessa função no plano cartesiano. Então, ó, representação no plano cartesiano ou em R2, vocês podem ouvir falar nessas referências também. Então, representação em R2. Como é que funciona essa representação? Eu tenho lá o meu plano cartesiano dos eixos coordenados, né? Então, ó, tenho lá meu plano cartesiano dos eixos coordenados, onde eu tenho os eixos para valores x e f de x. Então, tá lá x e f de x, né? Aqui eu tenho os meus valores de x, que vem lá de menos infinito. Então, ó, menos infinito aqui, e aí menos 3, menos 2, menos 1. Eu estou representando apenas os inteiros, tá? Mas não quer dizer que só os inteiros sejam representados. E quando eu chego aqui sobre o eixo f de x, o x é igual a zero. E aí eu cresço de novo, 1, 2, 3 e vou para infinito. Mesma coisa para o eixo f de x. 1, 2, 3 para infinito. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, representando aqui meus pares ordenados. O meu primeiro par ordenado aqui, 1 e 5. Então, eu vou representar aqui, ó. Quando x igual a 1, vou colocar aqui mesmo um pouco fora de escala, só para vocês terem noção. 1 e 5, então eu procuro aqui o x igual a 1, passo uma reta por ele, né? Y ou f de x igual a 5, passo uma reta por ele. E na interseção desses retas que atravessam os meus valores de x e f de x, eu tenho a representação do meu par ordenado. Então, se eu disser, por exemplo, que esse aqui é o meu ponto A, né? Esse ponto A será representado aqui pelo encontro entre as retas x igual a 1 e f de x igual a 5, tá? Esses pontos, caracteristicamente, em cada tipo de função, vão formar uma curva característica. Quando eu tiver uma função do primeiro grau, por exemplo, vocês perceberão que esses pontos estarão todos alinhados, formando assim uma reta. Quando eu tiver uma função do segundo grau, essa aqui, ó, só para vocês saberem, primeiro grau. Quando eu tiver uma função do segundo grau, eu vou ter uma parábola como curva característica, tá? Quando eu tiver uma função do terceiro grau, eu já tenho uma indefinição um pouco maior, já parece uma cobrinha o negócio, tá? Enfim, cada ponto desses, né? Cada ponto desse gerado, dependendo da característica da função, forma uma curva característica, tá? Sobre as regras para eu determinar se uma relação é ou não função. Então, ó, determinação de uma função. Então, para eu determinar uma função, eu preciso analisar o seguinte: o que acontece aqui? Para que eu diga que uma relação é uma função, a primeira condição é a seguinte: um elemento do domínio, ó, um elemento do domínio, não pode gerar duas imagens. Tá? Um elemento do domínio não pode gerar duas imagens. E a outra condição é: todos os elementos do domínio devem ser utilizados. Então, todos os elementos do domínio devem ser utilizados. Vamos ver na prática como é que isso aqui fica, tá? Então, ó, só para vocês entenderem na prática, todos os elementos do domínio devem ser utilizados. Se eu tenho uma relação lá entre dois conjuntos, né? Vou colocar algumas relações aqui para vocês poderem observar na prática, tá? Então, ó, por exemplo aqui, função A
de conjuntos A e B aqui, ó. Relacionei meus elementos, beleza. Isso aqui é uma função? Isso aqui é uma função, ó. Por quê? Cada elemento do domínio só gera uma imagem, tranquilo, e eu utilizei todos os elementos do domínio. Uma segunda hipótese aqui, conjuntos A e B, né? Eu coloquei meus elementos aleatórios lá, pá e brose, pá. Então, relacionei meus elementos. E agora, essa relação representa uma função? Não, essa relação não representa uma função. Por que ela não representa uma função? Porque eu tenho um elemento sobrando aqui, eu tenho que utilizar todos do domínio, tá? Uma outra hipótese também importante aqui que pode ser exigida de vocês, né? A gente trabalha com todas as chances. Então, ó, A, B, né? Vou relacionar meus elementos aqui. Então, E aí, isso aí é uma função ou não é uma função? Isso não é uma função porque um elemento do domínio gera duas imagens, tá? Então isso aqui não é função. Graficamente, como é que eu observo se uma função é ou não? É muito simples, tá? Vou colocar duas curvas características aleatórias aqui. Então, xf de x, xf de x, show de bola, né? E eu vou traçar minhas curvas aqui, ó. Aqui, ó, uma curva de uma função nada a ver aí, de um grau qualquer, né? E a função aqui, que o S do Sena, tá? Por que uma delas é função e por que a outra não é função? Quem é função e quem não é? Muito simples, olha só. Quando eu quiser detectar se uma relação gráfica é função ou não, eu vou traçar retas verticais, tá? Se garantidamente as minhas retas verticais atingirem toda a minha curva em um único ponto para cada vertical, isso aqui é a função. Então a de cima é a função. Agora, se uma reta vertical atinge a função em vários pontos, como por exemplo acontece aqui, isso aqui não é função. Por que isso não é uma função? É simples, porque aqui eu tenho um valor x, ó, um mesmo valor x para 1, 2, 3 valores y, que é o que não pode acontecer nesse caso aqui. Então, ó, isso é função, isso não é função, ok? Tranquilidade, rapaziada? Vocês estão me entendendo? Estou sendo claro. Então, caso tenha alguma dúvida, vocês entrem em contato depois aí pelo número que eu disponibilizei para vocês, tá? Ou pelo próprio Classroom. Entre em contato de alguma forma, porque eu vou responder a vocês com muito gosto, porque a gente já conversou sobre isso, né? Tem sido um esforço muito grande para todos nós, mas a gente está fazendo de tudo para as coisas darem certo e vocês não serem prejudicados no vestibular que vocês prestarão no ano de 2020, ok? Outra parte importante das funções aqui, né? O tipo de função, as tipologias de função, né? Então, ó, tipologia das funções. Essa tipologia das funções aqui diz respeito apenas ao estudo da nossa relação entre o contradomínio e a imagem da função, tá? Isso aqui gera pra gente três classes de função: as funções injetoras, as funções sobrejetoras e as funções bijetoras, tá? O que é cada uma dessas funções aqui? Muito simples, vocês entenderão com uma facilidade enorme. Funções injetoras. Funções injetoras são funções em que cada imagem só pode ser gerada por um único domínio. Então, cada imagem é gerada por um único domínio. Tá? Então, para vocês visualizarem aqui, por exemplo,
um diagrama pequenininho aqui, ó, uma função A, conjunto A e B, pá, beleza, né? Utilizei todos os meus elementos do domínio, não sobrou nenhum, né? Nenhum elemento do domínio gera duas imagens, e aí a gente vai analisar. Cada elemento da imagem aqui só foi associado a um único domínio, então isso é uma função injetora, isso é uma função injetora. O que não seria uma função injetora? Ó, já vou adiantar para vocês, em geral, as funções do segundo grau não são injetoras, tá? Em geral, a não ser que você determine uma determinada parte do domínio dela para utilizar, utilizando apenas um dos lados da parábola, mas isso aí é uma conversa futura, tá? Se isso não acontecer, as funções do segundo grau não são injetoras, né? E aí, só para vocês terem noção aqui, por exemplo, eu tenho lá, utilizei todos os meus elementos do domínio, beleza, né? Nenhum elemento do domínio gera duas imagens, mas eu tenho uma imagem que é gerada por dois domínios, então isso aqui não é uma função injetora, tá? Porque tem um elemento da imagem gerado por dois elementos do domínio, ok? A função sobrejetora. Na função sobrejetora, o contradomínio é a própria imagem, tá? O que eu quero dizer com o contradomínio é a própria imagem? Quer dizer que não sobra nenhum elemento no conjunto do contradomínio. Então, por exemplo, aqui, ó, A, B, né? Aí eu vou lá, pá, beleza, olha que maravilha, utilizei todos os meus elementos aqui, ó. Então, usei esse, né? Usei todos os elementos da imagem, nenhuma imagem gera dois domínios, então é uma função. E não sobrou ninguém aqui, ó. O conjunto B foi completamente utilizado. Então isso é uma função sobrejetora, tá? Agora, quando é que uma função não é sobrejetora? Por exemplo, vou repetir o diagrama que tem ali em cima. A, B, 1, 2, 3. Usei, tudo ok, é uma função, né? Mas sobrou um elemento aqui. Então, quando sobra um elemento aqui, essa função não é sobrejetora. Pessoal, tem como a função não ser injetora e nem sobrejetora? Tem, filho, né? Vou passar um exemplo para vocês aqui. E só para a gente fechar, o que é uma função bijetora? A função bijetora, ela é injetora mais sobrejetora. Tá? Então, a função bijetora, ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Tá tranquilo, rapaziada? Então, olha, vamos lá, função bijetora, injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Eu teria aquele diagrama perfeitinho aqui, né? Então tem lá A e B, 1, 2, 3, 1, 2, 3, usei todo mundo, ninguém ficou sem, ninguém foi gerado por dois. Isso aqui é uma função bijetora, né? Isso é uma função bijetora. Não sobra ninguém no B e cada elemento do B é gerado por um único elemento do A. Professor, e a função que não é injetora e nem sobrejetora? Vou passar aqui, ó. A, B, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essa função é uma função, né? Usei todos os elementos do A e nenhum elemento do A gera dois do B, beleza, isso é uma função. Por que ela não é injetora? Porque tem um elemento do B que é gerado por dois do A, e ela não é sobrejetora porque tem um elemento do B que não é utilizado. Ah, professor, então ela pode não ser nem injetora e nem sobrejetora, pode, perfeitamente, tá? Não tem nada que proíba disso acontecer. Rapaziada, então a nossa aula introdutória de funções, já tratamos de tudo que é necessário para que vocês avancem no programa, tá? Caso tenham dúvidas, entrem em contato comigo aí. Vocês podem fazer os exercícios lá do capítulo, deixa eu só dar uma confere aqui, capítulo 7 do livro 2, e o capítulo 6 eu já tinha passado para vocês numa aula anterior, que é o capítulo de conjuntos numéricos, né? Então, só para vocês darem uma conferida, depois eu posto uma resolução de exercícios aqui, caso vocês não estejam conseguindo fazer, para abrir a mente de vocês, tá? Muito obrigado pela atenção de todos aí e hashtag continue em casa, irmão, que o negócio tá feio.